Então, gente, estou eu de novo aqui no Facebook e no YouTube, no meu canal João Paulo Guimarães, tanto no Facebook como no YouTube, e aqui trabalhando para a TV Del Rey. E eu estou recebendo mais um xará. A última vez foi com o João Bosco, agora é o João Mussi Alac. Gente, se você quer escutar a história de São João agora com propriedade, senta na sua poltrona, pega uma cervejinha, um tira-gosto e, aproveite, porque o assunto aqui vai render. Nós vamos falar sobre a fábrica de tecido, de tecelagem São João, lá de Matozinhos, outras fábricas de tecidos que foram criadas por João Alac e família. Vamos falar da criação do edifício São João, há muitos anos atrás. Mas antes eu quero apresentar o Mussi. O Mussi é um amigão meu, né? É filho do João Alac, grande João Alac. Ô, Mussi, é um prazer receber Uma você aqui na TV Del Rey, no meu canal, na minha página do Facebook. satisfação é maior. Uma boa tarde para a TV Del Rey, boa tarde, meu xará, João Paulo. Meu nome é Mussi João, mas pode ser João Mussi. Todos nós temos o João. Então é Mussi na frente, né? Mussi não, foi Mussi, pré-nome. Mussi João Alac. E Isso, na sua família, quantos filhos o João Alac teve? nós fomos 9 irmãos, já faleceram 2, né? Que é o mais velho e o caçula dos homens, que foi o Jana há 7 anos atrás. Nós Já éramos 9 irmãos. 9 Hoje, irmãos. remanescentes somos 7 São ainda. 7. 7 Tá filhos. bom. João, ô Mussi, vou chamar de Mussi. Tá bom, Mussi? É melhor. É melhor. Conta pra gente como é que foi a história dos Alacs aqui. Como é que o João chegou em São João? Se ele já veio, né, com a cabeça feita para mexer com fábrica, ou se ele veio despreparado e foi mexer com tecido aqui. Como é que é a história dos Alacs? Como é que os Alacs chegaram em São João del Rei? Perfeitamente. É até muito oportuno, porque nós estamos editando um livro exatamente falando da colônia sírio-libanesa. Porque nós entendemos que muito contribuímos, não só a família Alac, quanto todos os sírio-libaneses, como os italianos, né? São 2 colônias muito fortes e muito marcantes em São João del Rei. Nós viemos, quer dizer, a família, desde o meu avô, chamava-se Moisés, é claro, foi um imigrante na ocasião e radicado em Juiz de Fora. Essa família do Moisés, em que o meu pai, é claro, era filho de João Alac, inicialmente foi fixada em Juiz de Fora. Muito bem. E tinha lojas de tecido. E numa fatalidade lá, numa enchente, a loja foi toda perdida e, ao invés de restaurá-la ou recuperá-la, São João del Rei, nessa época, já inicialmente... Está ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ok. São João del Rei já era uma cidade Estamos ouvindo. exponencial economicamente, que não aconteceu isso no futuro, lamentavelmente, ela não manteve a tradição econômica. Mas, antecedendo São João del Rei, nós tivemos aqui grandes casas comerciais, foi até objeto de uma matéria que eu já publiquei e no livro, nos jornais e também na revista da Academia de São João del Rei, Academia de Letras. Tivemos aqui grandes casas comerciais. São João del Rei, nessa ocasião, ocupava no cenário a 4ª cidade de Minas. Então, ela tinha uma expressão indubitável. E
lá em Juiz de Fora, o que ocorreu? Esse meu avô, meu pai veio com uma idade muito, muito jovem ainda. O meu avô, atraído por essa história de São João del Rei, essa tradição econômica, falou, não, vamos estabelecer na cidade de São João, porque a cidade está crescendo, é uma cidade que é promissora. E assim vieram. Muito bem. E tivemos aqui, inicialmente, quer dizer, meu pai e os seus irmãos, que é João Alac e irmãos. Por que João Alac e irmãos? Porque meu pai era o mais velho da família. Então, ele exercia essa liderança que é até a tradição síria libanesa, que o mais velho sempre é à frente dos negócios, juntamente com os demais. E aqui nós abrimos uma loja de tecido chamada Casa Vitória, que ficava ali na rua, hoje, Ministro Gabriel Pass, na época era a Rua Arthur Bernardes, que foi a Casa Pernambucana depois. E ainda hoje tem um estabelecimento lá, coincidentemente, de tecido, cama e mesa, me parece. Muito bem, essa loja ela teve assim, um sucesso muito grande na época, falava assim, oeste de Minas, hoje Vertente, é claro, região da Vertente. E era um sucesso muito grande, vendia para toda a redondeza, todos os arrabaldes aí de São João del Rei. Ela cresceu, ficou forte, como outras que nós tivemos. Antecedendo essa loja, São João del Rei tinha também expressão econômica. Isso não perdurou, porque eu penso, evidentemente, questão de juízo próprio, que São João não tem a vocação comercial e industrial, não tem, mas tem o principal, que é cultural, sócio e político. A vida inteira São João del Rei despontou nesses segmentos, né? Isso nós não podemos também duvidar. Mas é com o crescimento dessa loja vertiginosa, o meu pai, João Alain, pensou-se numa indústria têxtil. Por quê? Influenciada, é claro, pela fiação de selagem São Joanense, que nós temos aí uma história de 120 anos dessa fábrica, né? Me parece que foi fundada sem ser na exatidão da data, mas me parece que é 1890, 92. Então, ela já compunha o palco comercial de São João del Rei, porque nessa mesma época nós perdemos a oficina da rede, né, que agregava mais de 1.000 funcionários. Foi para Divinópolis, me parece que em 1915, por aí. Não vou precisar da data, eu não sou historiador. E depois, o que ocorreu? Foi suprida aquela lacuna da oficina da rede, foi suprida com a fiação de selagem São Joanense. Até hoje é uma história memorável, né? Está lá até em atividades. E mais tarde surgiu a fiação de tecelagem João Lombardi, que era a Fábrica Brasil na Avenida Leite Castro. Essa em 1937, por aí. Então, imbuído desse espírito empreendedor de têxtil, que é até um milagre, eu vou chegar lá, ainda vou tocar nesse ponto, porque a matéria-prima não é local, a manutenção das indústrias dependia de São Paulo e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nessa época, ainda era capital federal. Então, nada que a não ser a mão de obra, que era aproveitada. Muito bem. A gente fazia milagre, e nem o mercado, porque o manufaturado, ou seja, os produtos,
nós fabricávamos panelas e cobertores, eram vendidas, é claro, nas grandes metrópoles, né? São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Então, nós não tínhamos nada no local a não ser a mão de obra. E tivemos essa contribuição extraordinária na década de 1950 a 60. Foram assim, 50, 60, não, mais, me perdoe, 1940 a 1960. Foram 20 anos de trajetória que impulsionou a economia de São João del Rei. Por quê? Vamos chegar lá também. Daí, imbuído, então, dessa influência das indústrias já existentes, nós fundamos a Alac e família, a Alac Irmão, a primeira indústria que foi a fiação de tecelagem de São João. Foi em 1946, em Matozinhos. Nessa época, João Paulo, Matozinhos nem existia. Acabava ali na Saga Dória. Essa indústria é sediada até hoje, porque posteriormente vendemos para o grupo Lombardi, mas era na rua Josué de Queiroz, e eu me lembro, a lotação que transportava, que nos levava até a indústria, do centro da indústria, parava ali na Saga Dória, porque o resto era mato e barro. Era um atoleiro verdadeiro. Quando chovia, o indivíduo tinha que passar ali de galocha, porque ainda tinha um percurso de uns 500 metros para se chegar na fábrica. E para não sujar o sapato, a calça, a bainha da calça, usava-se uma galocha, que é aquele calçado de borracha, para proteger os pés, os sapatos, o calçado. Então, veja bem, não existia a Vila Santa Terezinha com uma meia dúzia de casa. Daí... João, o Matozinho, nessa época, era uma espécie de um arraial em torno daquela antiga igreja de Matozinhos, né? Com certeza, com certeza. Só isso que continha em Matozinhos na ocasião. E aí a indústria, como eu falei, não tem como não impulsionar, né, todos os segmentos. A indústria ela foi muito bem sucedida, mas demandava pelo menos 800 funcionários. Então, só essa fábrica já dava uma frente de trabalho indireto, digamos assim, de 6, 7 mil pessoas. Eram 700 diretos, com famílias, né, que viviam em torno dessa indústria. Muito bem. A fábrica de fiação de tecelagem de São João tinha 2 produtos famosíssimos no Brasil. Vendíamos muito, que era flanela e cobertor. E aí, o que ocorreu? No decorrer, e como eu vou repetir, vou frisar, nessas décadas de 50, 60, a meu ver, São João del Rei teve o apogeu econômico. E ainda era tida como a 4ª cidade de Minas. Nós fundamos, quando eu falo nós, a família, mais 3 fábricas de tecido, me perdoe. Com a São João foram 4. A fiação de tecelagem cotonifício, que era ali na Saga Dória, nós compramos e desenvolvemos, colocamos mais 400 funcionários ali dentro. A fiação de tecelagem Moisés, posteriormente, onde é o Ipitã hoje. Ali já foi uma indústria têxtil, com 300 funcionários. E aonde é o Bahamas, foi uma parte da Marlibras. Marlibras veio já também, como eu falei, sempre um setor puxando o outro, veio para fazer o tergal. O tergal, nessa época, era inovação, né? Tecido tergal. A gente trabalhava com algodão
e a Malibras fazendo o tergal. E nós tivemos ali outra indústria, que é uma parte da fiação de selagem Dom Bosco. Então foram fiação de selagem Moisés, Dom Bosco, a cotonifície Matozinho e a fiação de selagem São João. Isso somado traduzia, pelo menos, em 2.000 funcionários. Então, foi assim, algo arrojado como frente de trabalho na economia, né, da cidade. Muito bem. Como eu estava dizendo, São João del Rei nunca deixou de ter expressão. Talvez não tenha sido a vocação, como não é, está aí o tempo, a história nos prova, a vocação industrial. Por quê? Porque, primeiro, que o Brasil sempre andou em cubas. Eu não sou economista, mas é questão de vivência. Daí eu tenho essa vivência. De 1955 em diante, eu já posso falar como vivência e não como história. O que eu presenciei, o que eu concluí, o que eu vivi. Como eu estava falando, o nosso país sempre teve fases ruins, fases boas, e sempre em transmutação. João, Pois não. vou te interromper um pouquinho. Eu tenho uma curiosidade de saber. O seu pai, João Alac, quando ele montou a fábrica, a tecelagem de São João, ele colocou o capital dele ali inteiro ou ele conseguiu fazer uma sociedade? Teve mais alguém participando? É outra história curiosa. Nós sabemos pelo Código Comercial que existe a Companhia Limitada, existe a SA, Sociedade Anônima, Comandita Simples, etc. Ele criou uma espécie, por uma criatividade, uma espécie de SA sendo limitada. Não era SA e nem dava dividendo. Ele, com seus amigos, 56, me parece, eu tenho essa ata, mantém essa ata, com 56 figuras aqui nossas, são joanenses, eram médicos, comerciantes, ele cotizou, foi assim, uma espécie de cotas, cotizados, esses 56, para levantar o capital e importar essas máquinas. Outra ousadia. Essas máquinas eram importadas, todas foram, de todas as indústrias, para poder fundar a indústria. De lá, é claro, ele foi comprando as ações, ou seja, as cotas, né, daqueles que deram o chute inicial, e ficando apenas com a família de João Alac. Era Ciba Alac e João Alac, os diretores. E tivemos também um fato histórico. Esse tempo todo, toda essa vida industrial, tivemos como sócio Tancredo Neves. O Tancredo Neves era um sócio honorífico, aliás, e também honorário, não recebia, não tinha participação de prolabore, mas era honorífico também, dado a expressão que ele sempre exerceu. Nessa época, ele já era ministro de Getúlio Vargas. O Tancredo chegou a exercer algum cargo na diretoria da fábrica? Pois como eu falei, ele era um sócio honorário, honorífico. E foi assim, dado ao Tancredo o título de diretor-presidente. Mas, na verdade, era mesmo só pelo nome, né, que ele prestava. O meu pai era o diretor-gerente, o Assíbio, há pouco tempo falecido, que foi o remanescente aí dos irmãos, João Alac irmãos, era o diretor-tesoureiro. Então, esse é um fato histórico, porque Tancredo nos acompanhou e foi assim, um sócio
durante 20 anos. Com essa influência política, sociopolítica aí, que a família mantinha, né? Tá vendo? Tancredo. Recebemos, nessa ocasião, Juscelino, que já era presidente, recebemos em casa, onde é a Unimed, aquela casa na Avenida Tiradentes, foi quem hospedou o Juscelino. Getúlio Vargas esteve antes, me parece que em 1952. Aí eu já estou dizendo, eu era criança, mas eu me lembro de tudo. Eu já não estou falando de história. Eu estou contando o que eu vivenciei. Getúlio Vargas se hospedou com o João Lombardi, pai do Zé Lombardi, Juca, né? O Juca, o vulgo Juca, que também já faleceu há pouco tempo, na sua casa. Então, olha São João del Rei. E recebemos também ministros na ocasião, ministro Gabriel Passo. Recebemos só pessoas, personalidades fluentes. Então, eu tenho convicção que São João del Rei, eu estou falando disso para chegarmos ao edifício São João, ela pode não ter tido a vocação para manter um lado, um parque industrial e comercial, mas cultura e política, aí é a grande prova, a vida toda e até hoje. Isso é indiscutível. São João del Rei está no Senado Nacional como uma das grandes cidades. Pode não ser uma cidade grande, como nunca foi, mas é uma grande cidade. Ô, João, Pois não. Como a fábrica de tecido lá do Matozinhos, a fábrica São João, ela foi pioneira lá naquele bairro, como você disse, né, lá não havia ainda muitas casas, seria a fábrica São João que impulsionou, né, com que várias casas fossem surgindo, quer dizer, os operários da fábrica São João passaram a construir casas ali perto, virou um bairro operário em função da fábrica São João? Ok, sim. Nós mesmos, a própria fábrica, construiu 100 casas para os seus funcionários. Vendia essas casas, construía e vendia, mas vendia preço simbólico, né? Preço acessível, só para, digamos assim, não deixar de ser uma venda, juridicamente falando. Então, nós tivemos um satélite ali em volta. A fábrica tem até hoje. Quando eu falo tinha, ela é existente. Pelo menos o imóvel é existente. Está nas mãos do grupo de habitação de João Lombardi. Mas ela a chaminé ainda está lá. Ainda está lá. Ali nós temos 100 casas construídas. E daí, é claro, houve essa consequência, né? Matozinhos cresceu. Mas ali não existia nada. O trem que passava ali parava nas tardes horas e dava meia volta, né? Vamos ver. Só tínhamos uma condução na ocasião, que era uma lotação chamada Mata Rocha. A Mata Rocha faleceu também há pouco tempo. E isso foi São João na época. Mas com todas as indústrias abertas posteriormente, e todas em pleno funcionamento, mesmo as já existentes, São Joanense, Fiação de Selagem, João Lombardi, São João del Rei teve a sua apoteótica na década de 50, 60. Depois houve aí outros episódios, globalização, tecido chinês. Ô, João, pois não. O seu pai, o João Alac, como você está falando aí, a gente percebe. Ele e o Tancredo, eles eram muito amigos e eram correligionários também, né? Já que você tem essa... Perfeitamente. Além de amigos, muito amigos, eram do mesmo partido, né? Quer dizer, eram dois partidos, PSD e a UDN, né? Era uma briga ferrenha entre os dois. E desde a época do doutor
doutor Biegas, do pai do Milton Biegas, Augusto Biegas, que era deputado. Então, sempre exercemos também esse métier político. Meu pai e a família, toda a família. Eu estava contando e acabei me interrompendo que nós estamos para editar um livro da colônia sírio-libanesa. Que me parece que são mais de 36 famílias libanesas aqui em São João del Rei. E todos eles ocuparam o quê? Comércio e indústria. Interessante, coincidentemente. Claro que contribuiu com o Você consegue falar o nome de algumas famílias aí para gente? Opa! Haddad, Saad, Taia, números, não tem nem como, acabam omitindo. São muitas. Não Resgala. Resgala. Então, no segmento comercial, é interessante. Alavancou São João del Rei. E temos até hoje aí a colegial do Jorge Haddad. A colegial deve estar fazendo seus 70, 80 anos. Eu não sei, não posso precisar da data. Mas nós tivemos Casa Saad, família Saad, e daí o porquê de um edifício São João. Interessante. Antes de chegar no edifício São João, o João Alac e o Tancredo, além deles serem, né, como sócios na fábrica, serem correligionários partidariamente, também falando, eles eram apaixonados pelo mesmo clube, que era o Minas Futebol Clube, né? Sim, também o João Lombardi. O João Lombardi. Também era mineiro? Era mineiro. Tanto que levou o nome dele, o estádio lá de futebol, tem o nome de João Lombardi, né? É verdade. Parece que aquele terreno, que é o estádio do João Lombardi, ali na Biquinha, né, que é a sede do Minas, pertencia ao João Lombardi, era isso? Foi uma espécie de reconstrução? Não pertencia ao João Lombardi. Foi mesmo dado em homenagem, o título, né? Estádio do João Lombardi foi dado em homenagem. Porque, afinal, o João Lombardi também fez muita história, né? Nessa cidade. Poxa, ele comprou essa fábrica era em Matozinhos, fábrica também de seus idos lá de 1900 e pouco, me desculpe o rudimento falando 1900 e fumaça, e em 1937 fundou a Fiação Tecelagem de João Lombardi, que até hoje existe, né? Verdade. Já, né, desativada, grande parte, apenas mantendo um setor lá em funcionamento, mas ela existe até hoje. Então fez muita história em São João. E com esse desenvolvimento que a cidade teve, a quarta cidade era tida como a quarta cidade de Minas, a cidade entendia o quê? Qual que era o propósito? É crescer mais, né? É explodir demograficamente. E, lamentavelmente, não ocorreu. E nós tivemos um resgate, depois, em 1980, com a universidade, né? Verdade. A fundação, primeiro, com o rei, que até foi muito bem enfatizado. Eu assisti a live do João Bosco, né? Muito bem enfatizada por ele, quer dizer, a união das três instituições de ensino, da por rei, depois veio Sarney em 1900, sei lá, não me recordo. Agora, recente, né? Bem recente. E acabamos ganhando, né? Sendo contemplado com a universidade. Mas foi com a universidade a redenção da cidade. É verdade. De 60 até 1980, com todo o respeito, eu não morava aqui, morava em Divinópolis, morei lá há muitos anos, a cidade estava morta, né? Já não tinha mais. João, voltando ao assunto do João Alac com o Tancredo Neves, eles eram mineiros, né? E o São João do Rei era Minas e Atlético, era rivalidade, né? Tinha o
tinha o Clube dos Milionários ali em cima da Casa Sade, né? Mas isso é mais recente. Mas antes era Atlético e Minas, era uma rivalidade. E o Minas tinha esses cacifes, né? Tinha o João Alac, tinha o Tancredo, tinha o João Lombardi, né? Que eu acho que eram dissidentes do Atlético, né? Porque o Atlético é mais antigo um pouco, né? É bem mais antigo. Aí o Atlético ele tinha uma sede social que hoje fica em frente o Correio ali, né? Em cima da churrascaria, da pizzaria Ponte do Rosário. Né? Ali ficava o salão social onde aconteciam as festas, os carnavais, né, do Atlético. O Minas funcionava num sobradão, né, num sobrado que ficava ali aonde fica o edifício São João, mais aquele posto, né, da esquina ali. Era por ali, não era? Ele era ali, exatamente ali. Era ali. 20 metros de frente por 40 de fundo era o Minas. Foi daí que nasceu o prédio, o edifício. Meu pai... Pode falar. Era um sobrado de 2 andares, né? Mas já bem velho, né? Bem antigo. Eu já brinquei carnaval ali. Era criança, brincava carnaval na sede do Minas. Então, foi daí, porque meu pai foi presidente do Minas 17 anos consecutivos. Foi daí que nasceu a ideia de fazer o prédio, não Minas, não foi pelo Minas, fazer o prédio, que a cidade, como eu estava falando, né, ela cintilava nessa época, e então vamos vamos, e nós pensávamos na época, tanto Tancredo quanto meu pai, quanto médicos e todo cidadão na ocasião, São João ia ter um crescimento vertiginoso da ponte da cadeia sentido Avenida Tiradentes. Pensava-se, mantendo o centro histórico, cultural. Mas ali o quê? Eu vi, só abrindo um parênteses, eu assisti o calçamento de Avenida Tiradentes, da própria rua Ministro Gabriel Passa, ali era até amarrava-se cavalo ainda, existia uns ganchos lá de amarrar cavalo. Então, São João estava despontando. E pensávamos, na época, que nós íamos ter um crescimento, como eu falei, vertiginoso do lado de cá. Como é Salvador, como é Vitória, como é São Luís do Maranhão, todas as cidades foram históricas, foram coloniais também, né? E teve a parte que desenvolveu. A ideia, então, de se erguer um prédio arrojado. Isso foi uma obstinação, foi um desafio na ocasião. E 12 andares para aquela ocasião, nem Juiz de Fora era tida a segunda cidade do estado. Nem Juiz de Fora tinha um prédio de 12 andares. Eu sei que hoje ele é polêmico, ainda até hoje ele é polêmico. E hoje, talvez seja inusitado numa cidade arquitetonicamente falando. Por quê? Porque nós, claro que São João del Rei conserva, né, todo aquele colonioso ainda. Mas, para a ocasião, não se pensava nisso, do lado de cada ponto da cadeia, foi assim, um marco histórico fazer um prédio de 12 andares. Muito bem. Nós permutamos. Aí meu pai, como presidente há 17 anos, permutou com Minas Futebol Clube o terreno, 21 metros por 40 de fundo, eu me recordo, para erguer o prédio. No compromisso de doar. Não era doar, porque era uma permuta. De legar a sede do Minas, sede social do Minas, que hoje é uma realidade, está lá até hoje, né? Claro, ativa. Que na época foi uma sensação, né? Imagina em 1950, em São João del Rei, aquele salão dos espelhos,
né? Aquilo realmente chamou muito a atenção, era uma coisa que deixava os atleticanos com dor de cotovelo, não é? Rivalidade, não, Carlos. Com certeza. Esse salão de espelho, indo um pouco mais além, depois nós vamos voltar na construção, esse salão do espelho foi assim, o cenário de artistas internacionais na ocasião. Eu estou falando de 1950, 60, foi o apogeu de São João del Rei. Por quê? As indústrias funcionando, uma economia mais ativa, a feitura de um propósito da cidade desenvolver. Nós recebemos Cassino de Sevilha, na época, era uma orquestra internacional. Sarita Montiel era uma espanhola famosa na ocasião, veio cantar aqui para nós. E sem contar com os cantores nacionais, Calbi Pessoa, uma série de outros. Rei Cônico, recebemos o Rei Cônico. Então, olha só o que o Salão do Espelho representava para a cidade, né? Depois o Atlético fez aquela série maravilhosa na Avenida Tiradentes, época da luz aqui. Tá ótimo. Né, que é uma série social também fantástica, não resta a menor dúvida. Mas o Salão de Espelho refletiu muitos anos. Foi Além muito bem. João, além do Salão dos Espelhos, o edifício São João teve ali na parte térrea, né, algumas lojas, né? Hoje tem uma loja, tem espaço para loja, e na parte de cima tem a cantina, né? Cantina do Ítalo, né? Isso pertencia ao Minas ou isso foi negociado à parte? Isso foi negociado, sim. Foi negociado à parte. O projeto do prédio eram 42 apartamentos. São João, apartamentos. Quem que investiu nesse projeto? O senhor está falando do seu pai, o João Alac, mas o João Alac, quem foi que falou, olha, vamos encarar esse projeto, vamos colocar capital nele, vamos investir? Quem eram as pessoas cabeças que estavam à frente disso? Então, eram exatamente João Alac, Tancredo Neves e Eduardo Ávila. E quem é Eduardo Ávila? Eduardo Ávila já era sócio, continuou sendo sócio, não só os cotistas na fundação da Fiação Celeste São João, porque depois nós adquirimos as cotas, né, de todos aqueles fundadores, mas o Eduardo Ávila se manteve na indústria. Então, era a fusão de Tancredo, João Alac e Eduardo Ávila. Muito bem. Claro, com a empolgação de todas as personalidades ilustres de São João na ocasião, médios, incentivando, a Associação Comercial incentivou muito a construção. Então, foi fundado uma construtora chamada Civil, Construtora Imobiliária Civil, que tinha o nome da minha mãe, minha saudosa mãe, Vitória, Civil, Construtora Imobiliária Vitória Limitada. Muito bem. E assim começamos a erguer. Como? É claro, como comumente é feito até hoje, a incorporadora já vendeu os apartamentos no projeto. Então, nós tivemos 42 condôminos comprando, na ocasião. São 42 apartamentos, o edifício. 42 apartamentos e 2 lojas, que hoje foram subdivididas. Essas 2 lojas, ela Cantina do Ítalo, uma parte grande, e a outra era do Lombardi, de um dos Lombardi, que era o Joãozinho Lombardi. Era até uma concessionária de automóvel. Muito bem. Então, como levantar esse capital? Já vendendo no projeto a credibilidade que a construtora tinha na cidade. Foram vendidos os 42 apartamentos. Daí o sério problema, que nessa ocasião,
A edificação iniciou-se em 1955, 56. 55/56, que era a candidatura do Juscelino, que era governador do estado para presidente da República. Muito bem. Não existia, João Paulo, não existia inflação no Brasil. Como nós estávamos numa fase de deleite econômico. Não se falava, não se conhecia. Se você chamasse aquele diretor Spielberg, diretor de cinema, dos efeitos especiais, Spielberg faz um filme aí de inflação, ele não saberia. O Brasil nunca viu inflação até então, até aquela época. E o que a construtora vendeu os 42 apartamentos com 4 anos de prazo, sem juros, sem correção. Não existia correção. E isso aqui hoje é até inadmissível, não tem como se aperceber de uma situação dessa. Vendeu os 42. E assim foi feito. Quando ainda na estrutura do prédio, tijolado apenas, quer dizer, já havia estrutura, os 12 andares erguidos e fechando as paredes tijoladas, lamentavelmente, que foi um período que nos amargou a boca, me desculpa a expressão, o senhor Juscelino, com aquele lema de 50 anos em 5, vamos fazer o Brasil 50 anos em 5, e o que foi feito? O que aconteceu? Deflagrou uma inflação dantes vista. E aí nós tivemos assim, um prejuízo, nosso, eu digo, porque nessa ocasião da inflação, quando ela veio galopante, meu pai ficou sozinho. A verdade foi essa. O João Alasco ficou sozinho, o Tancredo se retirou, o Eduardo Alba se retirou, eu tenho essas datas todas, e ficou meu pai sozinho. Aí meu pai, para honrar com o compromisso, com os 42 condôminos, aí eu já posso falar de João Alasco, meu pai, somente. Ele vendeu metade do parque industrial lá da Piação de São João para os Ferreiras, Guimarães e Babacena, para poder levantar esse imposto, essa soma, para poder e acabar os prédios. Pois entregou com todos os 42 apartamentos acabados. Claro que não faltaram também, por parte dos condôminos, não faltou, vamos dizer assim, uma certa compreensão por parte dos condôminos. Os condôminos também, meu pai fez uma certa chamada e os condôminos complementaram alguma coisa na ocasião. Mas isso tudo, no contexto, era irrisório. Um prédio de 12 andares ainda precisava todo o acabamento, com inflação, tendo sido vendido sem juros, sem correção. Foi uma prosopopeia. Então, esse edifício eu defendo. Por quê? Porque, para a ocasião, era arrojado, era uma obstinação de uma cidade do interior ter um prédio de 12 andares. Não se falava nesse entorno do entorno patrimonial de colonial. Pensávamos que dali haveria um crescimento, uma cidade nova, como foi feito. Na época era o prefeito Padre Oswaldo, ele era Padre Oswaldo Torga. Ele abriu a Avenida Nossa Senhora do Pilar, era uma relíquia, era um córrego com ponte bonitinha, etc. O que ele fez? Canalizou para poder fazer aquela avenida de 2 pistas. E enterrou uma das 3 pontes feitas pelo Lima Cerqueira, né? Que são contemporâneas da Ponte do Rosário e da Ponte da Cadeira. Era no mesmo estilo de pedras, né? Com arco, só que tinha um arco só. Verdade. É um dó, né? No português correto.
Tá lá, debaixo da terra. Debaixo da terra. Mas já existia também, numa mesma época, questão de 5 anos antes, um outro prédio moderno, só que ele é horizontal, que é aquele edifício São Francisco, na Avenida Tiradentes. Ele é tão grande quanto o edifício São João, é só levantá-lo, né? Ele é deitado, né? Ele é deitado. Então, o São João não se pensava, né? Não se pensava nessa feição que nós mantemos até hoje, que é... Esse edifício São Francisco, João, esse edifício São Francisco da Avenida Tiradentes, esse que é o deitado, ele foi construído em que época? Ele foi construído, me parece, como diz, eu já roubei muita manga lá no terreno, né? Tinha umas mangueiras lá frondosas. Me parece que ele foi feito exatamente 5 anos antes. Nós começamos o edifício 55, 56, ele foi feito em 1951. Para ele ser exato, 51. Ali era uma grande horta e tinha muitas frutas. A gente pulava lá, né, entre aspas, para roubar manga. Né? E eu vi a construção dele também. Presenciei a construção daquele edifício. Brandão é do Rio de Janeiro. Ele tem vínculo em São João del Rei, muitos filhos dele nasceram aqui, mas ele veio do Rio de Janeiro, né? Era família amiga, né? Influente também, família influente. Nós sempre tivemos ilustres aqui, ilustres personalidades. São João del Rei sempre teve muita riqueza, esse acervo cultural, sociopolítico, isso ninguém tira de São João. Jamais precisou. Ela sempre foi a quarta cidade, vai ser a vida inteira, né? E aí, naquela década de 50, o final da década de 50, na época do Elvis Presley, já os Beatles chegando em 62, 63, 64, né? Nasceu ali a esquina do Que Bom, né? Com a chegada do Claudio Ono, em 57, trazendo aquele sorvete Que Bom, que era a novidade da época, né? Com certeza. Eu era um assíduo frequentador do Esquibom ali, Esquibom. Era o melhor produto do Esquibom para mim, né? Mas ali foi adquirido do Simões, o Claudio Ono comprou, né? Depois sucedeu o Simões. Quem fundou o Esquibom, né? Quem criou, aliás, fundou não, quem criou, ou começou com essa atividade foram os Simões. Eu não sei qual dos Simões, que a família Simões também foi outra família muito expressiva aqui em São João, né? Ainda né? Aí, em 57, era garotinho e ia lá todos os dias. Claudio Ono também é outro patrimônio, né? Que perdemos agora. Mas o edifício São João nos custou, voltando a ele, um sacrifício muito grande para o meu pai nessa ocasião, porque ele ficou com a fábrica praticamente desfacelada. Ele teve que adquirir maquinário mais antigo, ele vendeu maquinários para a ocasião supra-sumo, mas adquirir para poder complementar o que ele vendeu, ou seja, para colocar no lugar no que ele vendeu. E a fábrica, dali em diante, ela passou por sérias dificuldades. E aí, seu pai até adoeceu por causa disso, né? Adoeceu. Meu pai morreu muito cedo, né? E teve assim, muitas atribuições na vida, né? Presidente, ele foi o primeiro classista de São João. Olha só, São João, falando da cidade. Eu sou fã mesmo. A junta do trabalho, né? Foi implantado em São João del Rei, talvez uma das primeiras juntas do estado de Minas, a Justiça do Trabalho. E o meu pai foi o primeiro classista. Na época nem tinha remuneração, era mais título de honra. E isso, voltando à parte da derrocada econômica, isso nos afetou amarguradamente e tivemos que ir vendendo
as outras indústrias, como eu falei, no decorrer da Piaçã de Selagem de São João, que foi a primeira, nós tivemos mais 3, fomos fechando, vendendo. E mesmo porque o Brasil sempre foi altos e baixos nessa parte econômica, né? Ele nunca teve o país nunca teve uma estabilidade, uma linha reta. Sempre sofremos com isso. Eu costumo dizer que o empresário brasileiro é um ciclista que está subindo no morro cansado, mas se ele parar de pedalar, ele cai. Nós somos penalizados. O empresariado nesse país, aí, com todo o respeito, nós não somos, o objeto dessa entrevista não é isso, mas me faz lembrar. Ele é castigado, ele é marginalizado, eu não entendo. Pois é, a fonte de riqueza sai exatamente das empresas. Então, nós nunca tivemos uma estabilidade nesse país. Mas daí, em 1966, com o acometimento do meu pai, ele já não podia mais trabalhar, estava comprometido a sua saúde, nós vendemos para o grupo João Lombardi, né? É só para entender por que nós chegamos até em 66 e depois passou para um outro grupo. Está lá o imóvel, na Josué de Queiroz, maravilhoso, e me parece que eles vêm modificando, eu não sei o que eles estão fazendo, mas... Parece que eles vão fazer uma espécie de um shopping lá, mas a chaminé está lá em pé. A chaminé está lá. A chaminé, as indústrias nessa ocasião eram bonitas. Às 6 horas da manhã começaram a apitar as chaminés, fazer uma chamada. Porque já tinha turno de 6 horas da manhã. Eram 3 turnos. E eram bonitos, era muito bonito. As chaminés apitando. Isso é outro fato histórico de São João. Interessante. Ô, João. Pois não. Eu vou fazer um adendo aqui. A gente já está com 52 minutos de live. O meu avô, o pai do meu pai, chamava Joaquim de Paula Guimarães. Ele morreu com 103 anos. E ele era assim, ele construía casas assim, ele mesmo. Sim. Claro que eu já ouvi dizer. Eu vou te contar a história. Ele construía as casas e depois vendia. Ele mesmo era o peão de obra, era o chefe de obra, era tudo. E assim ele construiu umas dezenas de casas em São João del Rei. Depois ele começou a trabalhar ele comprou uma máquina de lixar taco. Foi na época que os tacos estavam começando a ganhar evidência. Aí, durante muito tempo, ele trabalhou com essa máquina de lixar taco. E um dos funcionários dele foi eu acho que chamava Enio de Souza, pai do Eninho, pai do Enzo, pai do João, dos meninos da Laca. Depois, o meu avô, ele empolgou com a ideia, porque ele tinha que comprar uma lixa para colocar a lixa no... Caiu o celular dele. Ele tinha que comprar uma lixa para colocar a lixa nessa máquina de lixar o taco, e essa lixa começou a ficar faltando. Ele começou a pensar, assim, eu vou fabricar vou criar uma fábrica para fazer essa lixa. Aí ele começou a fabricar essa lixa de lixar taco. E ele montou essa fábrica onde hoje é a padaria Pio XII, aqui no Tijuco, em frente ao Salles. Isso na década de 50, por aí, né? E nesse período, 50 para 60. Então, aí o que aconteceu? Ele começou a ser solicitado pelas indústrias têxteis de São João del Rei para fabricar lixas para as fábricas de lixas, para as fábricas de tecidos. É uma lixa específica que ela vai desfiando o algodão, né, fazendo o algodão virar fios, né? Aí ele criou a fábrica que chamava Abrasivos Têxteis Minas Gerais. Foi a primeira fábrica de Minas Gerais a fabricar lixas para indústrias têxteis. E ele vendia essas lixas, rapaz, para o Brasil inteiro. E aí o que aconteceu? Durante muito tempo, né, ele fabricando essas lixas, até que veio a Norton, que é uma fábrica de lixas,
né, começou a competir com ele, e as fábricas de tecido aqui em São André também começou a perder um pouco de mercado, ou então começou a comprar de fora, e aí ele parou, né, aposentou, mas teve essa participação dele também, né, do meu avô, né, nessa história das fábricas de lixa de São João del Rei. Eu quero agradecer aqui a participação da Alcimara Leão, que colocou aqui no começo, né, falou da Fábrica Brasil, que traz muita lembrança para ela, que a Fábrica Brasil fez parte da infância dela, onde o pai dela, a mãe dela, muitos familiares trabalharam na fábrica, né? E o Eduardo Braga disse que gostou muito da arma na parede, aí, achou top. E eu quero aproveitar e agradecer, eu acho que a bateria do João acabou, né? Ele estava no celular. Quero agradecer muito a participação do João, do Múcio João Alac, né? Nessa live, e fazer um pouco de justiça à história do pai dele, né? Do João Alac, que foi um grande industrial, um grande benfeitor aqui em São João del Rei, tanto no campo industrial, como no campo político, como no campo social, né? Através do Minas Futebol Clube. Então, eu me sinto muito satisfeito de ter tido essa live aqui com o João, né? Lamento que ele não pôde fazer a despedida dele. O celular dele caiu, deve ter, né, perdido a capacidade, e ele não consegue, né, talvez voltar sozinho. Então, obrigado para quem assistiu, para quem compartilhou. Fale para os amigos, já que está um pouco da história das fábricas de São João del Rei, né, de um remanescente das fábricas de tecido, né, que São João del Rei viveu muito isso. Quem não teve um parente que foi operário na fábrica de tecido, né, deixe seus comentários aí. Olha, eu trabalhei na fábrica tal, eu fui operário na fábrica tal. E conte suas histórias aí, deixe seus comentários. Esse é um período rico de São João del Rei, da qual a gente se orgulha muito, né, de ter tido essas indústrias aqui, esse complexo industrial de indústrias têxteis, né? São João del Rei é uma cidade que se diferenciou muito, né, na metade do século, na virada da metade do século, no início do século, né, por acompanhar essa revolução industrial, né? O Múcio já comentou, minha net caiu. Então, para a gente trazer essas lembranças é muito bom, né? Reviver isso, falar disso. E também dar os parabéns, né, pela proposta aí da colônia sírio-libanesa, aí, né, que estão levantando raízes, né, dessas famílias todas e vão publicar um livro, né? Espero poder estar ajudando a divulgar isso aí em breve. Quero ser um dos que vai ler esse livro. Então tá bom. Muito obrigado para vocês que acompanharam a gente até aqui. Se gostou, dá um ok, curte, segue a gente lá no perfil João Paulo Guimarães, ou mesmo no YouTube, né, no nosso canal lá do João Paulo Guimarães, que aqui também é a TV Del Rey, né, e se puder compartilhar, mandar para alguém que já trabalhou na fábrica de tecido, ou alguém que já morou no Edifício São João, que quer conhecer a história do Edifício São João, né, que possa ter acesso a essa live aqui, esse vídeo que a gente vai deixar aqui para a prosperidade, para vocês verem, tá bom? Muito obrigado, e eu volto aí com outros assuntos interessantes.